Perfeito? Então, beleza, pessoal, agora sim, oficialmente, boa noite a todos e todas. Nós estamos, só para a gente situarmos, né, dentro daquilo que a gente chama de responsabilidade civil extracontratual subjetiva. Lembrando que nós temos a responsabilidade civil extracontratual, que também pode ser chamada de responsabilidade civil aquiliana, e também nós temos a outra responsabilidade civil, que é a responsabilidade civil contratual. Então temos a contratual e a extracontratual. A extracontratual, que é o que nós estamos estudando aqui, vamos dizer assim, dentro da aula passada, dessa aula e das próximas aí que virão, a nossa responsabilidade civil extracontratual subjetiva, perfeito? Essa responsabilidade civil extracontratual subjetiva, ela possui 4 elementos. Vocês bem sabem disso: conduta humana, culpa. Mas qual culpa aqui? Aquele conceito de culpa genérica, culpa lato sensu, que a gente já trabalhou. Culpa estrito sensu, mais dolo, nós vamos nos aprofundar na aula de hoje em relação a isso, mais nexo de causalidade e o dano, tá? Esses são os 4 elementos, os 4 pressupostos da nossa responsabilidade civil extracontratual subjetiva, perfeito? Só para a gente fazer uma dicotomia, como eu comentei com vocês, nós temos a outra responsabilidade, que é a nossa responsabilidade civil contratual. A nossa responsabilidade civil contratual, como vocês sabem, já conversou sobre isso também, mas nós temos uma ideia de um contrato válido descumprido, ou seja, uma obrigação pré-existente violada, não um dever jurídico propriamente dito, mas sim uma obrigação, não aquela regra imperativa, mas uma obrigação violada dentro de um contrato, dentro de um negócio jurídico entabuado entre as partes. A culpa também, dentro da ideia de culpa lato sensu, nexo de causalidade ou dano. Então, é claro que a gente vai verificar na nossa aula de hoje que o conceito de culpa, aqui para a nossa responsabilidade civil extracontratual, ela vai ser diferente da nossa responsabilidade civil contratual. Por quê? Porque na nossa responsabilidade civil aquiliana, ou seja, na nossa responsabilidade civil extracontratual, nós precisaremos daquilo que nós já chamamos também de elemento subjetivo, ou seja, aquele elemento que está no interior do indivíduo. Imprudência, negligência ou imperícia, somado também com o dolo. Então, esse elemento subjetivo é o elemento diferenciador aqui da nossa responsabilidade civil extracontratual em relação à responsabilidade civil contratual. Por quê? Porque dentro da responsabilidade civil contratual, boa noite, Brenda, basta o mero descumprimento de um contrato válido, ou seja, de uma obrigação previamente assumida, sem nenhum vício, sem nenhum constrangimento, nada nesse sentido. Então, aqui nós temos o primeiro ponto de diferenciação em relação à responsabilidade extracontratual e responsabilidade contratual, ou seja, o elemento culpa. Aqui na responsabilidade extracontratual, nós temos a exigência do nosso elemento subjetivo, da imprudência, negligência ou imperícia, mais dolo, nós verificaremos isso, e já na responsabilidade civil contratual, nós teremos ali apenas uma violação de determinado contrato, ou de uma obrigação, melhor dizendo, obrigação assumida. Nós falamos na aula passada sobre a conduta humana, e hoje nós falaremos e entraremos de forma mais específica em relação à culpa, tá? Então, a partir disso, eu apresento o slide para vocês e nós começaremos a trabalhar essa tal de culpa. Bem, vocês constataram, ou constatarão, que dentro dos slides que eu encaminhei para vocês, eu fiz um recorte seguindo uma linha doutrinária lá do direito comparado para chegar até aqui no Brasil, tá? Por que eu fiz isso? Porque a culpa, ela sempre foi uma categoria muito importante para o direito, tá? Independentemente se é o direito civil, independentemente se é o direito penal, o elemento culpa é um elemento que ganha, né, que sempre ganhou um grande relevo, tanto aqui para o nosso direito brasileiro, quanto para o nosso direito comparado. Então, a culpa referente aqui à nossa responsabilidade civil, seja essa responsabilidade civil contratual ou essa responsabilidade civil extracontratual, ela sempre acabou se destacando como um papel principal, sabe? Ela era protagonista da nossa responsabilidade civil nas discussões na doutrina. Então, o nosso elemento culpa sempre dominou, vamos dizer assim, esse protagonismo em relação à nossa responsabilidade civil. Então, é nítido que antes da gente falar uma tentativa de conceituação e esse desenvolvimento perante a doutrina, que a nossa culpa era um elemento muito além do próprio direito, né?
seria muito reducionista, vamos dizer assim, a gente tentar enxergar a culpa somente como algo próprio do direito. Pelo contrário, nós temos alguns aspectos, principalmente em relação a feições que nós podemos dizer religiosas, ou também as feições psicológicas ou psicanalíticas, né? Então, eu começo a destacar uma ideia que, na verdade, a Gisele Câmara Grueninger, que é uma psicanalista, que, na verdade, ela também tem uma formação no direito muito forte, ela já trabalhei com ela em outras matérias, sobretudo no direito das famílias. A professora Gisele, ela indica para nós que existe uma afeição em relação ao elemento culpa dentro da religião. E aqui eu destaco para vocês, né, que a culpa deriva daquela ideia de um pecado original de ter se provado da árvore do conhecimento. Então, nós temos primeiro uma afeição religiosa, num segundo momento, eu destaco para vocês, na verdade, utilizando os ensinamentos da professora Gisele Grueninger, essa ideia da afeição, primeiro, psicanalítica, né, que tem uma visão que prova essa razão de ser interdisciplinar dessa matéria, e aqui eu destaco, transcrevendo o trecho da obra da professora, que ela coloca entre aspas aqui, né, Klein, como Freud, atribuiu a gênese do sentimento de culpa aos impulsos agressivos e amorosos presentes no psiquismo. Então, é por meio da relação com os outros que os afetos se transformam em sentimentos e integram um posicionamento em relação aos outros. Então, de acordo com o desenvolvimento mental, conforme o avanço de uma posição para outra, amplia-se, né, a capacidade de apreensão da realidade, tanto a externa quanto a interna. Então, quando nós falamos de imputabilidade na aula passada, é nítido que esse desenvolvimento, e no olhar do legislador, essa ideia de minoridade, essa incapacidade civil, seja ela absoluta ou relativa, tinha ali uma falta desse desenvolvimento, ou seja, dessa apreensão da realidade, seja essa realidade externa, seja essa realidade interna, seja o seu autoconhecimento, seja o próprio conhecimento das coisas. Então, o que eu quis colocar aqui para vocês é mais uma feição, que é a feição psicanalítica, que vai trazer essa ideia desse conjunto interdisciplinar. Então, nós podemos colocar no primeiro momento que a culpa é, de fato, um conceito interdisciplinar. Então, seria muito ousado e errado de eu falar que a culpa é meramente um elemento do nosso direito, tá? Então, acrescentando aqui, mas já sobre um viés mais da ideia do ponto de vista psicológico, né, nós temos a ideia de complexo de culpa. O que seria esse complexo de culpa? É aquele, sabe aquela pressão, aquela ideia dura que muitas das vezes nós passamos, de um fardo pelos erros que nós cometemos, ou seja, coisas que se nós pudéssemos voltar no tempo, provavelmente nós voltaríamos para não cometer novamente. Então, isso é uma ideia que é essa ideia de complexo de culpa, é uma ideia que, de fato, molda o ser humano, acompanha o ser humano independentemente de qualquer idade, ou seja, uma criança vai ter um sentimento desse complexo de culpa, um adolescente, um adulto, enfim, um idoso. Então, as pessoas, é nítido isso, né, que via de regra elas buscam muito mais acertar dentro da vida delas do que errar, né? Então, não faz muito sentido a gente falar que nós vivemos para errar. Não, vocês estão aqui no curso de Direito, fazendo essa formação, uma formação muito bonita, dentro de uns cursos que é um dos cursos que, de fato, tem que ter um viés muito interdisciplinar entre si. Então, é nítido que nós temos que falar sobre essa ideia de culpa, e essa ideia de culpa, dentro desse complexo, né, é nítido que também ela acompanhará vocês aí para o resto da vida. É nítido, a gente sempre tenta se aprimorar, a gente sempre tenta dar o melhor, ser o melhor, mas não necessariamente a gente vai acertar sempre, né? É difícil, é impossível. Então, toda vez que você errar, querendo ou não, você vai ter esse complexo de culpa, mas saibam que esse complexo de culpa é algo do próprio desenvolvimento do ser, né? Eu não sei se tem alguém com formação de psicologia, se tiver, eu peço até desculpa, porque, de fato, eu tive uma leitura mínima sobre psicanálise dentro do meu mestrado, que foi uma matéria que eu fiz na administração, que eu li Freud, aliás, eu tive um seminário que eu apresentei sobre Freud, então eu peço todas as vênias e todas as desculpas, porque, de fato, eu estou me arriscando aqui, só que amparada dentro da professora Gisele, que é uma grande doutrinadora sobre o tema aqui no Brasil, e que ela consegue dialogar muito bem acerca desses conceitos, perfeito? Então, passamos a régua aqui nessa primeira parte da aula, e nós entramos, vamos dizer assim, para a construção jurídica desse elemento, desse conceito, que é o conceito da culpa. Vamos lá.
tomar um cafezinho aqui. Bem, não sei se é pela ligação religiosa, não sei se, enfim, qual que foi justificar essa criação, só que eu posso te dizer, assim, sem maiores dificuldades, que nós temos o grande desenvolvimento dessa ideia de culpa na nossa Itália, no nosso país da bota. Então, dentro da Itália, nós temos uma obra muito clássica do Chironi, né, que eu aí já destaco para vocês, que ele vai trabalhar a ideia, na verdade ele vai fazer uma associação da ideia de culpa com desrespeito, né, a um dever pré-existente. Então, quando eu estou falando para vocês lá na nossa primeira aula, que nós temos a violação de um dever jurídico pré-existente, que vai gerar uma obrigação de indenizar, que é um dever jurídico sucessivo, isso já foi dito lá atrás na Itália por Chironi. Então, ele já trabalhava com essa ideia de uma violação de um dever jurídico, perfeito? Mas de uma forma, vamos dizer assim, mais complexa, o Ludovico Barasi, ele traz uma lição mais específica sobre a culpa, que ele vai falar para nós, e eu destaco para vocês aí também, que a culpa em sentido próprio, quando quem cometeu o fato danoso ao outro encontrava-se em condições de prever as consequências e não as evitou. Aqui a gente tem uma ideia muito interessante, tá? Que é aquela ideia de previsibilidade, enfim, é uma coisa que a gente vai amadurecer na nossa aula, não necessariamente na aula de hoje, mas é algo, principalmente quando a gente falar de culpa leve, culpa, enfim, essa ideia de previsibilidade, era algo previsível e mesmo assim você não tomou ali as cautelas necessárias que deveriam ter tomado para não causar esse dano. Então, o Barasi, ele traz uma lição há anos, mas é uma lição muito, vamos dizer assim, contemporânea, tá? Uma lição muito completa, quando comparado ao Chironi, tá? Então, nós temos essa ideia de uma previsibilidade de um determinado dano e que essa ideia de previsibilidade é a ideia de uma pessoa comum, né? De uma pessoa que tem, dentro da ideia de imputabilidade, ou seja, não é uma pessoa que possui sanidade, uma pessoa que é maior de idade, né? Ou seja, tem plenas capacidades para atingir ali os seus atos da vida civil e praticar esses atos. Então, dentro dessa ideia, né, de previsibilidade, a culpa começa a aparecer aí. Você sabia que algo poderia dar errado, mas mesmo assim você não tomou ali as medidas necessárias para não cometer este ato danoso, perfeito? Também, entre os italianos, nós temos a lição, né, do Luigi Sertório, que fala para nós que a culpa é um ato de negligência, aqui já aparece a ideia de negligência, né, daquele que não observou a devida diligência. Então aqui nós temos uma outra lição, devida diligência, ou seja, aquela tomada de uma decisão, que é uma decisão que você precisa ter dentro de uma ideia, novamente, de previsibilidade. Então, a culpa é um ato de negligência daquele que não observou a devida diligência para evitar o evento danoso, inclusive de não querer o prejuízo a outrem, não agindo com dolo. Então, aqui nós temos uma ideia inaugural sobre a negligência, né? É nítido que aqui ele tenta colocar o dolo um pouco de lado. Na aula passada, desculpa, eu fiz uma confusão, eu conceitei, mas sempre quando a gente falar de intenção, nós estaremos diante do dolo, tá? Condutas tensionais dentro de condutas culposas. Então, isso daqui é bom para ficar bem claro aí para vocês. Então, a ideia de intenção, de algo pré-determinado, de algo pré-estabelecido, de algo intencional, nós estaremos diante do dolo, perfeito? Eu acho que ficou claro depois, mas eu sei que foi feita uma confusão, e aí eu estou passando aqui de forma definitiva para vocês, tá? De ódio, eu acho que faltou um R em relação ao... Faltou um R aqui, tá? É Giorgio o sobrenome dele, tá? Só que é Giorgio. Ele vai falar para nós um conceito mais completo do que se vocês compararem com o Sertório, né? Ele fala para nós que a culpa, em sentido geral, significa qualquer violação ao dever jurídico, o que inclui a violação dolosa. Então, muito além daquela ideia de culpa, estrito sensu, que é a ideia do Sertório, mais específico sobre a negligência até, ele vai elevar essa ideia de culpa em um sentido geral. Então, quando a gente fala em sentido geral, nós estaremos já diante do sentido genérico, ou seja, do sentido lato sensu da ideia de culpa. Então, violação de qualquer dever jurídico pode ser até mesmo dentro de uma conduta, de uma violação dolosa. Isso não importa. Dentro do elemento dolo, sim, nós estaremos também abrangendo o elemento culpa, só que é culpa genérica, tá? No sentido mais estrito, ou seja, ele falou primeiro
ali na primeira frase, o sentido geral, sentido genérico, sentido lato sensu, e no segundo sentido, que é o sentido mais restrito, ou seja, stricto sensu, ele afirma a culpa vai excluir o dolo, querendo dizer a voluntária omissão de um dever de diligência, para o qual o agente não previa as consequências. Então aqui é interessante. Por quê? Porque no dolo, vocês constatarão, aqui ainda na aula de hoje, que de fato é uma conduta tomada por esse agente que buscava determinadas consequências, ou seja, esse dano causado é uma consequência da conduta que ele já tinha tomado. É um resultado. Então, no elemento genérico, nós estaremos aqui diante do dolo, dentro da lição do George Giorgio. Mas aqui, ele, quando põe o elemento estrito, ele afasta o dolo. E isso nós temos até hoje dentro da nossa sistemática civilista brasileira, tá? Por quê? Porque, de fato, quando eu já falei isso para vocês, quando nós falamos de culpa estrito sensu, nós estamos diante de deveres de diligência, ou seja, imprudência, negligência ou imperícia, tá? Então, são 3 elementos, mas são elementos que, de fato, são elementos tensionais. Então, quando eu falo de elementos tensionais, são elementos em que esse agente ele não previa as consequências deste ato. Já no intencional, sim, ele previa as consequências desse ato e mesmo assim agiu dessa forma. Então nós temos aqui algumas coisas já que são elementos de diferenciação entre o dolo, que sim está dentro da culpa lato sensu, na culpa genérica, mas nós temos também a culpa stricto sensu. E aí o dolo não entra na culpa stricto sensu. Por quê? Porque no dolo nós temos o elemento intencional e na culpa stricto sensu o elemento tensional. Ou seja, um agente que tomou uma determinada conduta, mas que não previa esses resultados, não previa essas consequências. Mas, via de regra, né, salvo excludentes, ele será obrigado a indenizar eventual dano causado por ele, porque ele não observou esses elementos. Então, apesar dele não prever as consequências, ele adotou uma conduta, né, uma omissão ou algo nesse sentido que levou este dano. Perfeito? Vamos avançar. Gente, eu sei, essa construção conceitual é muito interessante, porque eu acho que é muito... Eu poderia passar culpa para vocês, e eu vou fazer isso mais para frente, num elemento moderno, contemporâneo, vamos colocar, por mais que essas lições sejam muito contemporâneas, né, é complicado. Eu acho que, assim, enriquece muito a graduação de vocês a gente fazer esse resgate histórico, passar pelas doutrinas comparadas, o direito estrangeiro, falar da Itália, que foi, sim, a base, sobretudo para o nosso Código Civil de 1916, falar do nosso, agora eu vou falar, por exemplo, de um alemão, de 2 alemães, falar também do elemento de um doutrinador francês, construir essa cultura aí com vocês, beleza? Além disso, para a gente falar, já encaminhando para o final dos italianos, o Roberto Ruggiero, ele fala para nós, ó, a seguinte ideia: qualquer comportamento injusto, quer seja um fato positivo, fato positivo aqui é interessante, né? Vocês vão ver em vários casos, várias questões, jurisprudências, fato positivo é igual comissão, tá? Comissão é uma ação. Geralmente o nosso código lá no 186, ele fala ação ou omissão. Só que a nossa ação é um fato positivo, ou seja, uma tomada de decisão positiva que traduz a ideia de comissão, tá? Então, são sinônimos. A ação e comissão são sinônimos. Já negativo é a ideia de omissão. Então, quando o código 186 fala ação ou omissão, fato positivo, comissão, a ação, e fato negativo, a omissão propriamente dita, tá? Quer um fato praticado com o deliberado propósito de prejudicar outrem ou de violar a esfera jurídica alheia, quer um fato praticado sem tal propósito e consistente numa diligência. Na primeira parte aqui dessa última frase, fato praticado com o deliberado propósito de prejudicar outrem ou de violar a esfera jurídica alheia, dolo. Quer um fato praticado sem tal propósito e consistente numa diligência. Culpa stricto sensu, beleza? Último italiano, que é uma lição que aí sim, de fato, é uma lição mais contemporânea, vamos colocar assim para vocês, que é o Massimo Bianca. Ele vai falar para nós o seguinte, que a culpa, em termos gerais, a deficiência do esforço diligente devido nos interesses de outro. Então, calma lá. Então, a culpa, ela é uma deficiência de um esforço diligente. Ou seja, de uma diligência que uma pessoa média
deveria ter adotado. Perfeito? Dito de outra forma, para ele, a culpa indica uma inobservância da diligência devida segundo adequados parâmetros sociais ou profissionais da conduta. Perfeito? Então, adequados parâmetros sociais, ou seja, o que a maioria da sociedade faria em tal situação. Perfeito? Ou profissionais. A ideia da questão profissional vai estar mais ligada à imperícia, tá? Tem um bracinho ali na imperícia. Mas parâmetros sociais. O que a sociedade, vamos dizer assim, numa média, mas eu falo maioria, faria em tal situação? Ela agiria dessa forma que esse sujeito agiu ou não? Perfeito? Então, o Máximo Bianca, ele termina aqui para nós falando que o conceito exposto refere-se à culpa em sentido estrito, uma vez que ele, né, metodologicamente, expõe primeiro o dolo, significando uma intencionalidade do fato ilícito. Então, a culpa aqui nessa ideia de esforço de diligência para os interesses de outrem, está ligado na ideia de culpa estrito sensu. Por quê? Porque no dolo, vamos dizer assim, nós não teremos uma deficiência do esforço diligente. Não. Nós teremos, sim, uma ação, um fato comissivo desse agente que quer, sim, afetar esses interesses dessas outras pessoas. Então, aqui fica muito claro essa dicotomia em culpa genérica, né, que soma o dolo, e a culpa estrita, que a culpa estrita, sim, é uma deficiência do esforço diligente. Já indo para a Alemanha, vamos dizer assim, né, nós temos a lição de von Thur e Karl Lawrence, né? O von Thur, ele fala para nós uma lição, lembrando que o nosso código de 2002, a responsabilidade civil objetiva, a responsabilidade civil no modo geral, ela possui, sim, a questão da constitucionalização, direito civil, todos esses pontos, possuem, sim, uma influência direta do BGB, que é, sim, o nosso Código Civil alemão. Então, é muito importante a gente ver também como os doutrinadores alemães pensam sobre esse tema. Então, o von Thur, ele sinaliza que a culpa, em sentido amplo, ou seja, em sentido genérico, como um comportamento reprovado pela lei, sendo a violação de um contrato ou o cometimento de um ato ilícito. Então, ele fala aqui, né, violação de um contrato ou de um cometimento de um ato ilícito. Então, deixa claro aquilo que a norma jurídica reprova é a vontade maligna ou negligente do indivíduo. Vontade maligna. Vontade maligna, nós temos sim vamos colocar, né, vontade maligna, uma ideia de dolo, né, aquela vontade daquele agente de fazer aquele ato, de cometer aquele ato. Então, aqui nós temos essa lição também que é interessante, do von Thur, ou negligente, que daí já está naquela ideia, como a do Máximo Bianca, que é a deficiência do esforço diligente, tá? Karl Lawrence, vocês já ouviram falar esse nome, é um nome, um dos mais falados do nosso direito, sobre todos os direitos, né? Não adianta falar somente que direito civil, porque estaria falando uma bobagem. Então, o Lawrence, ele fala para nós, traz uma lição, né, em relação à culpa, que a culpa é, sobretudo no aspecto da imputação subjetiva, ele trabalha, né, uma ideia de sinônimo de imputação subjetiva e culpa, né? Então ele fala, ó, por imputação subjetiva ou culpa, entende-se a conduta praticada pelo agente, mesmo com a consciência de tratar-se de uma injustiça ou de algo pessoalmente reprovável. Então, nós temos aqui uma lição interessante, por quê? Porque esse conceito, essa conceituação do Karl Lawrence é muito atual. Então, ele tem uma inter-relação, vamos dizer assim, a conduta que são condutas socialmente reprováveis. Então, quando nós estamos diante agora de novos danos, falamos de danos sociais, é essa lição que é a lição do Lawrence que nós precisamos estudar, tá? Então, quando nós falamos de dano coletivo, enfim, qualquer questão sobre isso e qualquer obra que fale sobre isso, direitos difusos e coletivos, é impossível não citar, sobretudo na ideia de responsabilidade civil, essa conceituação do Karl Lawrence, porque, de fato, aqui nós temos essa ideia, né, de injustiça ou de algo pessoalmente reprovável, consciência desse dever de sociedade e essa preservação, beleza? Então, fechamos os alemães e agora nós vamos para o René Sabatier. O René Sabatier, o próprio nome já diz, né, ele é um francês, Código francês, sobretudo o Código Napoleônico, também teve um peso muito grande aqui para o nosso direito civil. A gente vai falar um pouquinho sobre ele agora, tá? Não tem muito segredo aqui também, não.
Então, René Sabatier ele vai apontar para nós que a culpa é a não execução de um dever que o agente poderia conhecer e observar. Olha que interessante, que começa, né? O agente poderia conhecer e observar. Então, é a não execução de um dever que esse agente ele já tinha que ter. Por isso que a gente fala de imputabilidade, gente. Entenda que uma coisa vai fechar na outra. Porque se essa pessoa for inimputável, ela não vai ter essa visão, né? Essa observação, não vai ter esse conhecimento. Então, por isso que os inimputáveis não possuem ali essa questão, como nós colocamos na aula passada. Então, quando o René Sabatier ele traz para nós essa ideia de que a culpa é a não execução de um dever que a gente poderia conhecer e observar, nós estamos dentro de uma lição muito interessante também. Então, ele conclui aqui para nós que a origem da culpa por tal diretriz estaria em um dever geral de não causar dano a outrem, dentro de uma ideia de vedação das faltas ou falhas, constante dentro do conceito aberto do artigo 1382 do Código Civil francês. E além disso, eu quis trazer às vezes a gente não encontra isso, né, o que me chama muita atenção, mas uma lição dos nossos vizinhos, né, dos nossos irmãos, que é a doutrina da Argentina, dentro da lição de Jorge Mosset e Turaspe. Ele fala para nós, ele vai conceituar a ideia de culpa como a omissão da diligência exigível, perfeito, do agente ou a conduta contrária ao dever de prevenir as consequências previsíveis do próprio ato. Então, essa lição é muito boa, né? Ele fala, ó, o jurista fundamenta o seu conceito na teoria da previsibilidade, que remonta a Aristóteles. Essa é uma lição que está presente até hoje aqui, para o nosso direito civil brasileiro, a gente tem que falar que sim, que essa ideia de teoria da previsibilidade está presente, sim, porque dentro da ideia de previsão é que a gente pode falar que essa conduta foi ou não, assim, essa tomada de decisão ou não decisão foi ou não culposa, tá? Bem, então, feitas essas lições, né, nós passamos aqui Itália, bem fosse, seria um belo roteiro, né, Itália, Alemanha e França, e agora nós chegamos aqui, e depois fomos para a Argentina, tomamos uns bons vinhos e alfajores, né, empanadas e todas as maravilhas também da culinária argentina, e nós chegamos aqui no nosso Brasilzão da massa. Então eu trouxe aqui dois grandes, para não falar os dois maiores, né, do nosso direito civil, que é o Clóvis Bevilacqua e o Ponte de Miranda. O Clóvis Bevilacqua, ele vai ter uma lição muito importante dos franceses, tá? Ele vai ter uma influência do direito francês muito grande, e o Clóvis Bevilacqua, que é o nosso pai do Código Civil de 1916, e vocês já viram esse artigo 159 nas aulas passadas, ele coloca o conceito de culpa como a negligência ou imprudência do agente que determina a violação do direito alheio ou causa prejuízo a outrem. Essa literatura aliás, melhor dizendo, essa literatura são os termos que geraram o artigo 159 do Código Civil de 1916. Então, o Bevilacqua, além de estar amparado nos franceses, melhor dizendo, ele visita o Quirone, que foi o que eu inaugurei a nossa aula de hoje, para falar que na culpa há sempre a violação de um dever jurídico pré-existente. Então, Bevilacqua, para ele está muito claro. Culpa é a violação de um dever jurídico pré-existente. Ponto. Na lição lá do nosso começo da nossa aula de hoje. Beleza? Ainda aqui nos nossos nacionais, possível de não falar, né, de Ponte de Miranda. Então, o Ponte de Miranda ele vai falar para nós o seguinte, ó, a culpa é defeito que se pode apontar na vontade, supõe-se que o agente, no que quis, passou o limite em que a sua atividade ou a sua omissão seriam sem defeito. Culpa, estrito senso aqui, tá? Já o dolo seria a vontade da contrariedade ao direito. Então, o dolo é essa vontade maligna. Lembra que eu comentei sobre esse termo, né? É a vontade dessa contrariedade do direito, de você saber a consequência e agir dessa forma, dessa intenção. Já a culpa é um defeito que
vai ali se apontar na sua vontade. Se pode até se apontar na sua vontade. Então, é aquilo que o agente, no que quis, ele passou do seu limite. Então, se ele não quis agir dessa forma, deveria ter agido dessa forma, ele teve essa conduta culposa. Ou se ele agiu dessa forma e não deveria ter agido dessa forma, não prevendo as consequências que esse ato geraria, ele também agiu de forma culposa. Então, nessa lição do Ponte de Miranda, nós temos ali na primeira parte, culpa estrito sensu, dolo, que é o elemento da nossa culpa genérica, nossa culpa lato sensu, e ele fala, ó, culpa em sentido amplo abrange a culpa, porque é culpado quem pratica o ato ou deixa de o praticar com dolo. Então é muito interessante, porque aqui ele consegue conjugar estas lições de uma forma muito clara para nós, tá? Então, feito um catadão aqui, e agora sim nós chegamos a uma tentativa de conceituação. Aqui é uma lição do professor Flávio Tartucci, que ele vai falar para nós que, por todos os conceitos colocados até aqui, a gente pode afirmar que a culpa deve ser entendida em sentido amplo, ou seja, lato sensu, e em sentido estrito, ou seja, stricto sensu. São duas ordens de culpa, tá? No primeiro sentido, ou seja, na culpa em sentido amplo, sentido genérico, lato sensu, ela vai englobar o dolo, ou seja, a intenção de prejudicar outrem, a ação ou omissão voluntária mencionada no artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Perfeito? Ou seja, culpa estrito mais dolo. Intenção de prejudicar outrem, ação ou omissão voluntária dentro da regra do artigo 186. Ponto. A nossa culpa estrita, a nossa culpa stricto sensu, vem a ser o desrespeito a um dever pré-existente ou a violação de um direito subjetivo alheio pela fuga de um padrão geral de conduta. Padrão geral de conduta. Por que determinadas pessoas todas agiriam dessa forma e esse sujeito agiu dessa outra forma, mesmo não prevendo as consequências desse ato? Então, novamente, culpa em sentido estrito, stricto sensu, é o desrespeito a um dever jurídico pré-existente ou a violação de um direito subjetivo alheio pela fuga de um padrão geral de conduta. Direito subjetivo alheio, vocês bem sabem, é algo que está lá dentro do nosso Código Civil e está esperando lá, né, que a gente todos somos portadores desses direitos subjetivos. O Lawrence, ele vai ter uma lição maravilhosa sobre isso. Então, se você me ofende, eu, nesse direito subjetivo, eu posso sim provocar o Poder Judiciário para você ser responsável por essa obrigação, por esse dano que você me causou, beleza? Então vamos lá. Seguindo aqui, novamente, gente, se vocês tiverem dúvidas, eu sei que são construções conceituais, mas eu acho que a gente está caminhando bem aqui. Qualquer coisa, vocês podem levantar a mão aí, que a gente consegue levantar a mão no Meet, e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Hoje também, obrigado, Zé. Hoje também nós temos como a gente colocar, né, a culpa em sentido estrito, já falando um pouco do sentido estrito, em dois elementos. Perfeito? O primeiro elemento da culpa em sentido estrito, tá? Falando de culpa em sentido estrito. Esquece culpa em lato sensu, por mais que esteja ali no título, que a gente está trabalhando esse capítulo inaugural sobre a culpa. A culpa vai ter, dentro do seu sentido estrito, no seu sentido stricto sensu, dois elementos. Perfeito? Nosso primeiro elemento é o nosso elemento objetivo, que pode ser traduzido na violação e o consequente desrespeito a um direito alheio. Então, uma violação ao dever jurídico pré-existente e, consequentemente, a violação de um dever, de um direito alheio, melhor dizendo. Então, violação de um dever e o desrespeito a direito alheio, esse direito subjetivo, beleza? Subjetivo, mas no aspecto objetivo, tá? Não quero confundir vocês, longe disso. Então, violação de um dever e o consequente desrespeito a um direito alheio. O elemento objetivo, perfeito? E o elemento subjetivo. O elemento subjetivo é muito maravilhoso, porque é uma construção também colocada lá desde a nossa Grécia Antiga, né? Eu comentei com vocês sobre Aristóteles, só que aqui nós temos, de fato, uma ideia relacionada àquela teoria da previsão, daquela teoria de uma previsibilidade daquela conduta, né? Uma previsibilidade, não da conduta, mas do dano. Se você sabe que você vai causar aquele dano, se você agir ou não agir dessa forma. Então, nós temos uma ideia de previsibilidade desse dano. O Lawrence, ele traz
essa ideia já, e ele vai colocar para nós que essa conduta culposa, a gente vai verificar ela quando existe uma censura ao ato feito por esse agente, tá? Então, nós vamos constatar o elemento culpa quando? Quando esse agente, em determinados casos, né, ele deveria e poderia ter agido de uma outra forma. Então, aqui nós temos o coração da nossa culpa em sentido estrito, tá? Elemento objetivo, violação de um dever jurídico pré-existente que gerou ali um consequente desrespeito a um direito alheio, e o elemento subjetivo é uma previsibilidade de uma impossibilidade de praticar um ato por ato consciente ou até inconsciente. Ou seja, dentro daquela ideia de um autor, né, de um agente que possui uma imputabilidade. Então, novamente, o elemento dessa culpa, no sentido subjetivo, estará presente quando o agente desse desrespeito, poderia ter agido de outra forma, tá? Então, dentro de uma atuação que seria considerada injusta por esse agente, porque essa violação vai gerar, de fato, um detrimento de uma liberdade, seja essa liberdade patrimonial, seja essa liberdade dentro do conceito específico da ideia de liberdade, nós temos sim a inobservância dessa previsão, dessa previsibilidade desse dano, tá? Então, você sabia que provavelmente aconteceria esse dano. Você pagou o preço por isso. Então, você não tinha intenção de causar esse dano muitas das vezes, mas você sabia que poderia dar alguma merda, e você deixa isso acontecer. Então, é mais ou menos dentro desse elemento subjetivo que nós estaremos diante dessa ideia de previsibilidade ou a impossibilidade de praticar o ato. Perfeito? Boa? Beleza. Então, vamos deixar um pouquinho culpa estrito, culpa lato, melhor dizendo, desculpe, e falar do dolo. Só que o dolo aqui, nós estamos e estaremos diante do dolo na responsabilidade civil, e a gente já vai fazer uma dicotomia, porque o dolo lá no nosso direito penal vai ter uma importância, só que aqui no nosso direito civil, quando vocês se meterem a ideia de dolo lá no artigo 178, inciso 2º do nosso Código Civil, da teoria dos defeitos dos negócios jurídicos, né, nós constataremos que o dolo lá é diferente do dolo cá, tá? O dolo da responsabilidade civil, portanto, é diferente do dolo como defeito do negócio jurídico, ponto, a gente vai estudar agora isso daí, tá? Então, quando a gente fala em responsabilidade com ou sem culpa, a gente tem que levar em conta a culpa, seja ela em sentido lato, em sentido amplo, que é a culpa lato sensu, que vai englobar, sim, o dolo e a culpa estrita, tá? Então, nós estamos culpa lato sensu, e dentro da culpa lato sensu, nós temos lá o bonito do dolo. Em relação ao dolo, a gente vai colocar, primeiro, essa lição do professor Flávio Tartucci. O que é o dolo? Tentativa conceitual, tá? O dolo constitui uma violação intencional do dever jurídico com o objetivo de prejudicar alguém. Essa primeira frase aqui já mata tudo, né? O dolo constitui uma violação intencional do dever jurídico com o objetivo de prejudicar outrem. Trata-se da ação ou omissão voluntária mencionada no nosso artigo, no nosso coração do 186 do Código Civil. Então, nós temos o que consta também do 944 caput do Código Civil, presente o dolo, vale a regra do princípio da reparação integral dos danos. Então, o que significa? Que todos os danos suportados pela vítima serão indenizados. Isso porque, presente o dolo do agente, em regra, não se pode falar em culpa concorrente da vítima ou de terceiro. A gente vai estudar culpa concorrente da vítima ou culpa de terceiro, ou fato de terceiro. No dolo, não. A gente não vai falar isso. Por quê? Porque é o elemento intencional. É saber dessa consequência e agir para que você atinja essa consequência. Então, quando você fala de dano, de dolo, melhor dizendo, nós afastamos qualquer possibilidade de se alegar culpa concorrente
ou culpa de terceiro nesses casos, tá? Pode sim gerar uma redução por equidade da indenização, mas se a vítima tiver concorrido culposamente para esse evento danoso, a sua indenização será fixada tendo em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. A gente vai estudar isso também, tá? Ideia de uma redução em relação à conduta da vítima, mas isso a gente vai estudar mais para frente, beleza? Então, o dolo nada mais é para nós do que uma ação, uma conduta comissiva, ou uma omissão, uma conduta negativa, omissiva, voluntária, mencionada no nosso artigo 186 do Código Civil. Esse é o nosso dolo da responsabilidade civil. Novamente, a responsabilidade civil, o dolo aqui é diferente do dolo dos defeitos do negócio jurídico. Então, é muito interessante, eu já fiz essa dicotomia para vocês, no final da nossa aula passada, na ideia de disparos em relação a uma vítima, porque para nós aqui no nosso direito civil, por mais que eu saque a minha arma, dê dispare lá, descarregue um cartucho em determinada pessoa, só que essa pessoa não venha a falecer, a minha reparação será menor, perfeito? O meu dever de indenizar será menor caso eu tivesse ali matado essa pessoa, perfeito? Já no nosso direito penal, eu coloquei o exemplo para vocês de descarregar um pente de arma, que também não gerou a morte desse agente, mas que vai gerar uma pena maior do que você ter um homicídio culposo por um eventual acidente de trânsito. Então, aqui para o nosso direito civil, o que importa, na verdade, é a consequência dessa conduta do agente, conduta culposa no sentido lato. Ou seja, qual que foi ali a extensão desse dano? Qual que foi a extensão do dano? Gerou a morte dessa vítima? Opa, então aqui é grave para a nossa responsabilidade civil. Não gerou a morte, mas gerou prejuízo ali na ordem extrapatrimonial, na ordem, muitas das vezes pode ser material, vamos imaginar que essa pessoa levou alguns tiros e teve ali que ficar afastada do trabalho. Então, são elementos diferenciadores aqui para nós. Então, aqui para o nosso direito civil, e aqui é um ponto importante também, lá a gente fala de dolo eventual, todas essas questões, mas aqui, para nós, não interessa essa classificação do dolo, que é muito importante para o nosso direito penal, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de dolo eventual, dolo não eventual, pré-dolo, que são conceitos que vocês estudarão provavelmente no direito, ou já estudaram, lá no direito penal, aqui no nosso direito civil a gente não leva em consideração. Perfeito? Nós temos dois enunciados, eu destaquei esses dois enunciados para vocês, um vem da quinta jornada de direito civil e o outro vem da primeira jornada, 2002 e 2011, que o primeiro, de 2002, é o enunciado 46, que já foi alterado na quarta jornada, que foi um enunciado doutrinário proposto pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do STJ, e ele fez parte, essa parte, né, foi uma sustentação da tese de doutorado dele também. Então, o que ele fala para nós? O enunciado aprovado. A possibilidade de redução do montante de indenização, ou seja, da bufunfa, muitas das vezes que a parte tem que indenizar, em face do grau de culpa do agente, estabelecida no parágrafo único do artigo 944 do novo Código Civil, deve ser interpretada de forma restritiva por representar uma exceção ao princípio da reparação integral do dano, tá? Já falei do princípio da reparação integral do dano, é a pedra de toque da nossa responsabilidade civil, vocês necessariamente têm que combater para restabelecer o status quo ante da situação anterior a este dano, só que aqui nós temos uma lição interessante, né? Porque a redução da indenização é considerada? É considerada, mas de forma restritiva. Você não pode ampliar essa interpretação do parágrafo único do 944. Além disso, quinta jornada de direito civil, enunciado 457, Gustavo Tepedino, grande civilista, vocês já ouviram esse nome também, que coloca para nós, a redução equitativa da indenização tem caráter excepcional e somente será realizada quando a amplitude do dano extrapolar os efeitos razoavelmente imputáveis à conduta do agente. Galera, a gente vai estudar isso, tá? Vai estudar, a gente vai analisar casos práticos em relação a isso, mas aqui eu já quis colocar para vocês. Por quê? Se nós levássemos em consideração dolo eventual, dolo não eventual, pré-dolo, todas essas classificações, nós não teríamos esses enunciados doutrinários, tá? Que são os enunciados do CJF, STJ.
Por quê? Porque aqui para nós essa redução equitativa do parágrafo único do 944 tem um caráter excepcional, um caráter restritivo, um caráter que não vai ali ser aplicado para todos os casos, beleza? Lições aqui de equiparação do dolo em relação à culpa grave, tá? Dois trechos aqui que eu coloco para vocês, porque de fato existem considerações, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, que trazem para nós essa tentativa de equiparação do dolo junto com a culpa grave. Isso não é recente, tá, galera? Se vocês voltarem lá para o direito romano, nós tínhamos a culpa grave, a gente vai falar de culpa leve, culpa levíssima, culpa moderada, culpa grave, só que nós vamos entender isso, mas quando a gente coloca o dolo, lá no direito romano, nós já falávamos de dolo possuindo uma equivalência, vamos dizer assim, ou pelo menos uma equiparação, acho que equiparação é o termo mais correto, com a culpa grave, ou até mesmo com a ideia de culpa gravíssima, tá? Por quê? Porque o dolo, dentro de uma lição latina, tem uma ideia de, tem um verbete em latim, né, que é culpa lato dolo equiparatur, né? Ou seja, a culpa lato, essa culpa grave, essa culpa gravíssima, ela será comparada ao dolo, perfeito? Então a gente tem uma aplicação dentro da ideia de dolo com culpa grave, essa aplicação nós temos essa aplicação prática muito interessante, e eu trouxe essas duas lições para vocês, ó. Vamos lá. A primeira vem lá do STJ e a segunda do Tribunal de Justiça de São Paulo. Deixa eu tomar uma água aqui que a garganta já está indo para o beleléu. Primeira lição do STJ de 2006. Olha que bacana, ó. A indenização decorrente da morte de passageiro em acidente aéreo causada por culpa grave dos pilotos, equiparável ao dolo, não sofre a limitação tarifada, devendo ser arbitrada com base nas regras da legislação comum, recurso especial não conhecido. A primeira parte aqui é a ideia de equiparar culpa grave com o dolo, que é uma lição do direito romano sendo aplicada aqui no STJ em 2006. Mais recente ainda, Tribunal de Justiça de São Paulo, 22ª Câmara de Direito Privado, traz para nós contrato de transporte aéreo de mercadorias, tá? Não é relação de consumo, afastou ali a relação de consumo, transporte de mercadorias e bens de produção. Por isso que a gente tem afastamento da relação de consumo, né? Convenção de Varsóvia, o Código Brasileiro de Aeronáutica. Vocês vão ver, Convenção de Varsóvia, a gente vai estudar isso também na nossa matéria. Ele coloca, ó, responsabilidade tarifada, não incidência. Por que responsabilidade tarifada? Porque na Convenção de Varsóvia nós temos um tabelamento sobre as indenizações. Então vai estar lá, morte, tantos direitos de saque, avaria em bagagem, tantos direitos de saque, e assim sucessivamente, tá? Então aqui, avarias, falha da prestação de serviço, responsabilidade regulada pelo direito comum, reparação integral do dano, independentemente de pagamento de taxa ad valorem, não caracterização de caso fortuito ou força maior, presunção de dolo ou culpa grave da apelante, recurso não provido. Então aqui foram algumas lições que eu coloquei para vocês sobre essa equiparação sobre o dolo e a culpa graves para fins, sobretudo, de fixação da indenização, afastando uma ideia de reparação tarifada ou tabelada, que é presente no Superior Tribunal de Justiça e também é presente ali na Convenção de Varsóvia, tá? Voltando uma lição que eu coloquei para vocês aqui no começo do dolo, para eu colocar para vocês que a gente não pode, sob hipótese alguma, confundir dolo da responsabilidade civil com o dolo do defeito do negócio jurídico. Dolo, dentro do defeito do negócio jurídico, vocês sabem, ou pelo menos já deveriam saber, que é o vício da vontade ou do consentimento desse agente, tá? Então, a gente não pode confundir ali dolo da nossa responsabilidade civil com o dolo do defeito do negócio jurídico, que é o nosso vício, das possibilidades do vício da vontade ou do consentimento, que está tratado, sobretudo, entre o artigo 145 do Código Civil até o artigo 150 do mesmo Código Material, tá? Beleza? A ideia de dolo vinculado ao nosso negócio jurídico pode gerar, sim, a anulação, desde que a sua causa, né, ou seja, desde que
essa ideia de dolo esteja vinculada à essência desse negócio jurídico, ou seja, à essência desse ato. Beleza? Então, o dolo, lá para o nosso negócio jurídico, ele tem aquela vinculação daquele ato que provém uma malícia desse agente, é um ato que foi praticado por um negociante de forma ardilosa, né? Ou por um terceiro em face de um outro negociante que estava prevendo ali um benefício para si, beleza? Então, uma diferenciação aqui dentro desse quadro que também o professor Flávio Tartus traz, dolo da responsabilidade civil e dolo como defeito do negócio jurídico. Aqui para nós, ele não vai estar relacionado com o negócio jurídico, então não vai gerar qualquer possibilidade de anulabilidade. Imagina falar de anulabilidade proveniente de dolo na responsabilidade civil, a gente não vai falar sobre isso. Já lá no negócio jurídico como defeito, né, vai estar relacionado, vai estar necessariamente, tem que estar intrínseco, né, ao negócio jurídico, sendo a única causa da sua celebração. Dolo essencial, conforme vocês já estudaram lá. Então, sendo esse dolo essencial no negócio jurídico, vai gerar a anulabilidade desse ato, desde que proposta essa ação no prazo de 4 anos, que são os prazos que vocês também já estudaram na teoria geral dos negócios jurídicos no primeiro direito civil, tá? Já que para nós, se eventualmente ele atingir o negócio, ele vai gerar o dever de pagar perdas e danos, tratando ali daquele dolo acidental, tá? Perdas e danos eu já coloquei para vocês, que está dentro da responsabilidade civil contratual, mas aqui na responsabilidade civil extracontratual, nós emprestamos essas lições das perdas e danos para aplicarmos aqui também, beleza? Então, não podemos confundir dolo da responsabilidade civil, que não vai gerar anulabilidade, com dolo dos negócios jurídicos, que é lá sim, dentro da ideia de dolo essencial, a única causa de celebração que gerou um vício, né, de consentimento ou de vontade, que vai gerar anulabilidade deste ato, desse negócio, tá? Avançando aqui em relação ao dolo, nós temos a lição do nosso professor Sérgio Cavalieri Filho. Todas as aulas que eu falar aqui com vocês, eu vou estar embasado dentro do professor Sérgio Cavalieri Filho, o nosso grande doutrinador sobre esse tema. E ele fala para nós que o dolo tem que ter 2 elementos para sua caracterização, para sua concretização. O primeiro elemento ele enxerga como a representação do resultado. Olha que interessante. Representação do resultado. É a previsão, ou seja, uma antevisão no que vai acontecer, né, do que vai ocorrer. Ou seja, o próprio dano. Então, necessariamente, esse agente tem que ter uma representação do resultado. Ele já antever o dano que ele vai causar. Então, na lição do professor Sérgio Cavalieri Filho, antes de desencadear a conduta, o agente antevê, ou seja, ele vai representar de forma mental o resultado danoso e o elege como objeto de sua ação. O objetivo da minha ação vai ser este dano. Intenção. Beleza? E nós temos o segundo elemento, que é a consciência da ilicitude desse ato. Porque nós temos, dentro da ideia de culpa em sentido estrito, que ele poderia observar, né, um dever geral de cautela. Aqui não, aqui nós temos a consciência da ilicitude. Ou seja, essa conduta desse agente vai sim ser uma forma contrária ao dever jurídico, embora lhe seja possível agir de forma diferente. Então, ele vai colocar dentro desses exemplos um acidente de trânsito, melhor dizendo, com uma clara intenção. Você sai ali, vamos supor, com conotações suicidas, vira e bate ali de frente com um outro veículo. Só que você não morre, vamos colocar assim, né? Aí é uma intenção. Você possui uma clara intenção de causar aquele acidente, perfeito? Uma intenção muito específica. Uma pessoa que, por exemplo, quer machucar alguém, quer fazer alguma coisa nesse sentido, é uma intenção. Você já tem a previsão desse dano, você já sabe que isso vai acontecer, você sabe que essa conduta é uma conduta ilícita, você pode agir de outra forma, mas não. Você tem a intenção de causar esse dano. Um outro exemplo, alguém que atropela uma outra pessoa por um ato de diversão, né? Nós temos, não um ato de diversão, mas nós temos, por exemplo, aqui no Brasil nem tanto, mas nós temos, por exemplo, vários exemplos do mundo, infelizmente, a situação, né? Pessoas que matam outras pessoas como uma forma de protesto, não sei qual que é a justificativa, não tem justificativa, na verdade, por algum ato motivado dentro dessa pessoa.
Então, esse atropelamento, essa intenção desse atropelamento, também é um exemplo de uma conduta dolosa dentro da nossa responsabilidade civil extracontratual subjetiva, tá? A pessoa que vai destruir a propriedade de outra pessoa com o único direito ali, com o único objetivo de violar a propriedade desta outra pessoa. Então, aqui nós temos também algumas questões envolvendo direitos reais, né, que se interrelaciona aqui conosco, né? Então, uma pessoa que vai destruir uma propriedade somente por destruir, né? Então, nós temos aqui também a ideia de dolo, perfeito? Então, avançando aqui um pouco, para a gente já caminhar para o encerramento da nossa aula, nós vamos falar sobre culpa em estrito senso. Então, falamos do conceito de culpa, chegamos no nosso conceito de culpa, fazendo aquele mapa na Europa, passando pela Argentina, vindo para o Brasil, professor Clóvis Bevilacqua, com o professor Ponte de Miranda, chegamos na conceituação contemporânea do professor Tartucci, finalizamos ali com alguns elementos, elemento objetivo, elemento subjetivo, colocamos daí depois o dolo, que é sim uma parte integrante da culpa lato sensu, da culpa genérica, e agora nós chegamos na culpa estrita, ou na culpa stricto sensu, beleza? Culpa em sentido estrito é e pode ser definida como o desrespeito a um dever jurídico pré-existente, e não havendo propriamente uma intenção de violar o dever jurídico que vai ser violado por outro tipo de conduta, tá? Tensão e intenção. Dolo, intenção. Culpa estrito sensu, tensão. Ou seja, não existe uma intenção de violar esse dever jurídico. Só que esse dever jurídico acaba, assim, sendo violado por um outro tipo de conduta. Seja essa conduta uma omissão, seja essa conduta uma ação. Ou seja, é uma conduta voluntária, perfeito, mas é uma conduta voluntária que não objetivava este dano, não tinha a intenção de causar este dano. Beleza? Sérgio Cavalieri Filho, 3 elementos de caracterização. Então, existe uma diferenciação com o dolo que eu já quero antecipar, né? Dolo, nós tínhamos ali os 2 elementos, e aqui nós temos os 3 elementos. Dolo, representação do resultado e consciência da ilicitude. Aqui na culpa estrito sensu, conduta voluntária com resultado involuntário. Conduta voluntária, galera. Conduta voluntária. Sempre. A gente estudou já a conduta. Conduta voluntária. Conduta culposa. Conduta voluntária com resultado involuntário. Quando a conduta é voluntária, mas com resultado voluntário, é intenção. Intenção é dolo. Ponto. Conduta voluntária com resultado involuntário. Mas a previsão ou a previsibilidade, dever geral de conduta. E o último elemento, que é a falta de cuidado, cautela, diligência e atenção. Então, novamente, diferenciação de culpa estrita com o dolo, enquanto no dolo o agente ele vai buscar essa conduta e o resultado dentro dessa conduta que vai gerar esse dano, a causa e a consequência, na culpa, a vontade não vai além dessa ação ou omissão. Por quê? Porque o agente quer essa conduta, beleza? Já aqui para nós, nós temos o seguinte, ó. A diferenciação é que o agente ele vai querer essa conduta, porque nós estamos diante da conduta voluntária, mas ele não vai querer o resultado atingido por essa conduta, beleza? Ou seja, ele vai querer a causa, mas não vai querer o efeito que essa causa gerou para o outro indivíduo, tá? Então a gente vai retirar da culpa o elemento intencional, que é próprio do dolo, e aqui nós estaremos diante da tensionalidade, ou seja, uma conduta que esse agente quer, mas ele não quer determinado resultado. Mas esse resultado é atingido porque ele é violado por um outro tipo de conduta. Beleza? O agente quer a causa, mas não quer o efeito dessa causa. Novamente, voltamos aqui com a lição do Chirioni, né? A culpa pode ser conceituada como desrespeito a um dever pré-existente, não havendo propriamente uma intenção de violar o dever jurídico. Então, o cara que inaugurou tudo isso já falava sobre a mesma conceituação que nós temos hoje, em 2021, para o nosso direito civil brasileiro.
Então, a culpa em sentido estrito pode ser conceituada como desrespeito a um dever pré-existente, não existindo propriamente uma intenção de violar o dever jurídico. Perfeito? Beleza. Então, para o nosso direito civil, aqui vai ser um ponto muito interessante, né? Não vai importar se esse autor, se essa pessoa, se esse responsável agiu com dolo ou com culpa, tá? Por quê? Porque, sendo a consequência inicial a mesma, qual seja a imputação do dever de reparação do dano ou a indenização dos prejuízos. Então, nós não estaremos, a gente vai falar que ali nós temos o dolo e a culpa como importantes critérios para a fixação da indenização, perfeito? Isso sim. Só que para a indenização propriamente dita, tanto faz. Pode ser dolo, pode ser culpa. Se gerou ali prejuízo para outrem, dentro daquela ideia, daquele princípio basilar da nossa responsabilidade civil, que é o da reparação integral, tanto faz se é dolo ou culpa. Nós vamos estabelecer, nós vamos imputar o dever de reparar esses danos causados por este agente, tá? Mas claro que o dolo e a culpa são importantes, por isso que eu estou falando aqui para vocês desde o começo da aula, tá? Por quê? Porque nós temos a redução equitativa da indenização a depender da culpa, a depender do dolo. Gente, imprudência, negligência e imperícia. Vocês já sabem sobre isso, tenho certeza disso. Então, eu nem preciso me aprofundar muito, porque, de fato, é uma coisa muito simples. Por quê? Imprudência sempre vai estar vinculado à ideia de uma falta de um cuidado mais uma ação. Falta de cuidado mais ação. Dirigir em alta velocidade. Você tem essa ação de dirigir esse veículo em alta velocidade e você não está nem aí para isso. Perfeito? Você não quer causar um acidente. Só que você sabe que você está se colocando numa situação de risco. Então, você está violando um dever jurídico, isso está claro, perfeito? Lembrando que aqui na nossa responsabilidade civil nós temos que ter o elemento dano, lá para a esfera penal é uma coisa, para a esfera administrativa é outra, só que aqui nós precisamos ter o dano, e que o agir em dirigir em velocidade elevada promove um acidente. E esse promover o acidente foi uma falta de cuidado que esse agente teve em relação a um dever de conduta esperado por ele. Imprudência. Ele foi imprudente na tomada de decisão. Negligência. Negligência é a falta de cuidado, só que ao invés de nós falarmos de ação, nós estaremos falando de omissão. Quando o artigo 186 coloca para nós, dentro do nosso elemento da responsabilidade civil subjetiva, imprudência está vinculada à ideia de ação e a negligência na ideia de omissão, perfeito? Então, uma empresa que não treina o empregado para exercer determinada função e isso gera um dano a uma outra pessoa. É uma falta de cuidado da empresa por não ter promovido esse curso, ou seja, era um dever que ela deveria ter adotado e não adotou. Era algo esperado por essa empresa, mas ela não o fez. Ou seja, ela se omitiu. Se omitindo, e essa falta de cuidado com a somatória leva a uma consequência, o dano, nós estaremos diante da negligência. A gente vai estudar muito isso, fiquem tranquilos, tá? Imperícia. A imperícia, ela é um pouco mais específica, perfeito? Por quê? Porque a ideia de imperícia vai estar vinculado a isso que está no quadro aí que eu coloquei para vocês. A uma falta de uma qualificação, uma falta de um treinamento, para desempenhar ali uma determinada função, que é uma função geralmente própria dos profissionais liberais, tá? Eu trago como exemplo aí o artigo 951 do Código Civil, que é a área de saúde, né? Então, o médico que faz uma cirurgia sem ter uma habilitação para tanto. É um médico que agiu com uma imperícia, e se ele gerar um dano, que ele não era experto para fazer esse tipo de ação, esse tipo de cirurgia, gerou ali um dano, e aí, evidentemente, nós estaremos diante de um modelo jurídico da culpa, que é o modelo da imperícia. Fiquem tranquilos, nós vamos estudar isso muito ainda, só que, novamente, aqui é uma ideia de trabalhar conceitos gerais, né? Apresentar os temas para vocês, para daí sim a gente entrar de cabeça aí na nossa responsabilidade civil,
Por isso que essas aulas, esses conceitos, tudo é muito importante. Então, vocês não podem deixar passar nada, porque isso vai facilitar, e vai facilitar muito a vida de vocês. Pode ter certeza disso, tá? Tá escrito errado aqui, né? Principais. Não, tá certo. Principais classificações da culpa estricto sensu, tá? Então, é claro que se nós estamos diante do nosso direito civil, nós temos classificações, tá? Então, nós temos algumas classificações, eu sei que essa parte é um pouquinho chata, tá? Mas é uma parte importante, sobretudo aqui para a nossa sistematização da matéria, tá? Primeira ideia de classificação quanto à origem. A culpa, estrito sensu, pode ter a origem dentro da culpa contratual ou dentro da culpa extracontratual ou aquiliana, como vocês já bem sabem, tá? Terá origem no contrato quando? Quando tiver um desrespeito a uma norma prevista do contrato ou um dever anexo. Dever anexo, vocês já sabem, nós estamos diante da boa-fé objetiva, deveres anexos, dever de formação, uma série de questões. Eu pelo menos, passei isso para vocês no nosso semestre passado. Então, dever anexo relacionado com a boa-fé objetiva e que vai exigir uma conduta leal dos contratantes em todas as fases negociais. E o desrespeito à boa-fé objetiva pode gerar a responsabilidade pré-contratual, vocês estudaram isso também, contratual e pós-contratual da parte que violou esses deveres anexos da boa-fé ou a própria violação do próprio dever, né? Dentro de enunciados do CJF, 25 e 170, foram aprovados ali na Jornada de Direito Civil. Por quê? Porque é justamente isso que a gente pode falar de culpa ao contratar ou culpa em contraendo. Uma tese desenvolvida há muito tempo pelo Iering, que coloca a ideia de culpa contratual, a ideia de inadimplemento propriamente dito, tá? E culpa extracontratual ou aquiliana, que aqui é mais importante para nós dentro desse primeiro momento da nossa disciplina, que é resultante da violação de um dever fundado em norma do ordenamento jurídico brasileiro ou de um abuso de direito na regra do 187. Então, 186, que é a violação de uma norma do dever jurídico ou do abuso de direito. 186 mais 187. Então, fala-se nesse contexto em culpa contra a legalidade. Olha que bonito, né? Então, lá nós estaremos diante da culpa contratual, na culpa in contraendo, culpa ao contratar, e aqui nós estamos diante da culpa contra a legalidade, nos casos de desrespeito às normas do nosso direito civil, por exemplo, o direito o Código Brasileiro de Trânsito, Código de Aeronáutica, homicídio, lesão corporal, todas essas questões que vocês sabem e nós estudaremos aqui com toda a profundidade que o tema merece. Quanto à atuação do agente, nós temos a culpa em comitendo e culpa em omitendo. Aqui é muito fácil, de comissão ou omissão. Nós estamos diante da culpa em comitendo relacionado com a imprudência, ou seja, com uma ação ou comissão, e a culpa em omitendo alinhada à negligência ou à omissão. Quando nós colocamos esse quadro para vocês, fica bem claro, né? Negligência, omissão. A imprudência, a ação. Então, nós temos aqui comitendo a ideia de ação e a culpa em omitendo a negligência, a omissão. Beleza? Quanto ao critério da análise pelo aplicador do direito, nós temos a culpa em concreto, ou seja, nós vamos analisar a conduta de acordo com cada caso concreto, e é isso que, sinceramente, a gente vai aplicar. Beleza? Quando a gente fala em dever geral de cautela, que é uma conduta esperada pela média da sociedade, nós estaremos e deveremos adotar a análise do caso concreto, beleza? E nós temos também a culpa em abstracto, tá? Novamente, aqui nós estamos diante de classificações da culpa stricto sensu, e lá na culpa em abstracto, nós vamos levar em conta a pessoa natural comum, ou seja, a ideia de um critério de um homem médio. Então, aqui, novamente, a grande diferença aqui é o seguinte: dentro da culpa em abstrato, é um planejamento abstrato, um planejamento básico de um dever de conduta de determinado agente. Aqui no nosso direito civil, nós recomendamos sempre a culpa em concreto. Posso dizer para vocês que a maioria dos casos nós aplicamos a culpa em abstrato, apesar de não ser
a ideia do recomendável, tá? Porque, na verdade, nós precisamos analisar o caso em concreto, só que a ideia de um dever geral de cautela, que vai aparecer aqui na culpa em abstracto, é muito aplicado, tá? Então, é muito interessante, por quê? Porque, por mais que nós estaremos diante dessa ideia de homem médio, aqui eu coloco para vocês que a gente tem que colocar em desuso, né, em relação à discriminação que eventual expressão pode ter, mas é nítido que aqui nós estaremos diante de uma análise, que é uma análise abstrata, de um dever de uma sociedade, só que vamos entender que, por exemplo, uma determinada conduta que pode ser vista pela sociedade como uma conduta mediana, não necessariamente em determinado bairro será mediana. Então, assim, isso precisa de uma análise do caso concreto. É o recomendável, só que, novamente, para vocês, é muito problemático, porque nós temos ali assim, como eu comentei, dentro do direito civil, passando ali a ideia de não separando direito civil com relações de consumo, falando da vara civil, juizado especial civil, quando é relação de consumo, é responsabilidade civil. Se é responsabilidade civil, novamente, são muitos casos e é muito difícil nós termos essa análise do caso concreto, infelizmente, beleza? Quanto à sua presunção, a gente vai estudar isso lá para frente, tá? 3 modalidades: culpa em vigilando, culpa em eligendo, culpa em custodiando. A primeira ideia em vigilando é uma violação, é uma quebra de um dever legal, de vigilância, como era o caso aqui, por exemplo, da responsabilidade do pai pelo filho, do tutor pelo tutelado, do curador pelo curatelado, do dono de hotel pelo hóspede e do educador pelo educando. Novamente, perfeito? A culpa em vigilância, nós vamos verificar que isso daqui, na verdade, ela perde um pouco o sentido aqui na nossa sistemática civil contemporânea, mas é importante eu passar essas classificações que podem se cair em eventuais concursos públicos, tá? Concurso público, isso daqui não cai em OAB, mas concurso público pode ser que caia, tá? Culpa em vigilando, era um dever de vigilância que não foi cumprido. Então, geralmente, em casos de responsabilidade civil indireta, ou seja, você não foi o responsável pelo dano, mas esse dano foi causado e você será responsabilizado por isso, ou seja, nessa relação de pai para filho, nós estaremos diante da culpa em vigilando, tá? Culpa em elegendo é uma culpa decorrente da escolha ou eleição feita por essa pessoa a ser responsabilizada, tá? Por exemplo, responsabilidade do patrão por um ato do empregado, beleza? Culpa em custodiando é aquela ideia do fato da coisa, geralmente é uma presunção da culpa decorrente ali da falta de cuidado em se guardar uma coisa ou um animal, por mais que hoje o animal esteja se emancipando, a gente não pode mais falar em animal como coisa, mas para o nosso direito civil ainda nós temos essa classificação, tá? Quanto ao grau de culpa, aqui nós temos aquela parte interessante. Culpa lata ou culpa grave, culpa leve ou culpa média e culpa levíssima. Culpa grave. Há uma imprudência ou negligência grave, muito patente, muito clara. Então, o agente, até que ele não buscava aquele resultado, mas agiu com uma tamanha irresponsabilidade que parecia que ele queria aquilo. Por isso que quando a gente fala de equiparação do dolo com a culpa grave, é muito comum falar isso, tá? Por quê? Porque o efeito é o mesmo, tá? Então, o ofensor, ele terá que pagar por essa indenização de forma integral. Então, aqui, dentro daquele verbete romano, latino, que eu trouxe para vocês, culpa lata dolo a equiparatur, nós temos que a culpa grave vai se equiparar ao dolo. Então, lá no direito romano, aplicado no STJ em 2006, aplicado no Tribunal de Justiça de São Paulo em 2010, e assim sucessivamente. Culpa leve ou culpa média é uma culpa no meio termo, tá? É uma situação em que a conduta se desenvolve sem a intenção normalmente devida, tá? Ou seja, vai se utilizar aquele padrão de pessoa humana comum. Culpa em abstrato. Por isso que eu falo, a culpa leve e a culpa média possuem uma ligação muito interessante com essa culpa abstrata, e por isso que tem uma aplicabilidade muito grande, apesar de não ser o recomendável. Então, vai existir uma culpa intermediária entre essa conduta do agente e a relação com essa vítima, tá? E a culpa leve ou a culpa média, nós aplicaremos aquela ideia prevista no artigo 944 e 948 do Código Civil, ou seja, a indenização vai se medir pela extensão do dano e pelo grau de culpa dos envolvidos, tá? Então, mais uma vez aqui, havendo uma excessiva desproporção entre a gravidade da conduta e o dano,
poderá sim o juiz reduzir de forma equitativa a indenização, especialmente se a vítima tiver concorrido para o evento danoso. A gente vai estudar isso em casos práticos, tá? Culpa levíssima, ou seja, no menor grau possível, né, uma situação que de fato ali só teria sido evitado mediante o emprego de cautelas completamente extraordinárias, ou uma habilidade muito específica desse agente, e aqui no nosso direito civil brasileiro, tá, nós temos outras lições no nosso direito comparado, mas no direito civil brasileiro, a vítima vai responder, inclusive, por essa modalidade de culpa. Por quê? Como eu coloco aqui para vocês, por quê? Porque se tem em vista a extensão do dano, tá? Então, nós verificamos a extensão do dano. Por isso que quando eu falei para vocês que tanto faz se é dolo, se é culpa média, se é culpa leve, se é culpa levíssima, para nós tanto faz. A gente vai medir a extensão do dano. Então, se essa pessoa fizer um ato besta, muito simples, que é uma coisa, ou um ato muito complexo, uma cautela muito complexa, que é uma cautela muito específica, mas essa cautela gerou esse dano, então é uma coisa assim que de fato é muito complicado, mas gerou o dano, nós temos sim a possibilidade de responsabilizar esse agente, porque nós estamos diante da extensão do dano na regra do 944 do Código Civil. Então, aqui eu coloco para vocês também, ó, que continua aquele antigo ensinamento norte-romano, né, baseado no brocado in lex achille et levissima culpa venit, né, ou seja, nós temos uma lição também no direito romano e presente a culpa levíssima, a indenização a ser paga deverá ser reduzida, tá? Mais ainda na regra do 945, que vai enunciar para nós a ideia da extensão do dano, somada à extensão do dano do 944, mais o grau de culpa dos envolvidos, que aí sim a ideia do 945 do nosso Código Civil. Então, enunciado, aprovado na 5ª Jornada de Direito Civil, de autoria do professor Vladimir Marinho Falcão Cunha, que é professor da Universidade Federal da Paraíba, que coloca para nós, ó, embora o reconhecimento dos danos morais se dê em inúmeros casos independentes de prova, ou seja, em ré ipsa, a gente vai estudar isso, para a sua adequada quantificação, deve o juiz investigar sempre que entender necessário as circunstâncias do caso concreto, inclusive por intermédio da produção de depoimento pessoal e da prova em audiência. Enunciado 455, e o segundo enunciado, para a gente finalizar nossa aula de hoje, o grau de culpa do ofensor ou a sua eventual conduta intencional deve ser levado em conta pelo juiz para a quantificação do dano moral. Perfeito, gente? Então, gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui conosco. A nossa aulinha foi um pouquinho mais longa hoje, mas o tema exige isso. Na aula que vem, pegamos nexo de causalidade. Não vamos fechar nexo de causalidade, já sei disso, mas nós vamos começar a trabalhar. Se tiver eventuais dúvidas, me mandem. Coloquem o nome de vocês aí no chat, por favor, para fazer o controle de presença. E agradeço novamente, mais uma vez, por vocês estarem aqui. A gente se vê na quinta-feira. Espero que estejam todos bem. E vamos lá, vida que segue. Beleza?